No dia 2 de abril, comemoramos São Francisco de Paula. Francisco nasceu no ano de 1416 em Paula, hoje província de Cosenza, na Calábria, Reino de Nápoles, Itália. Seus pais, simples e muito religiosos, haviam pedido a intercessão de São Francisco de Assis, ou para ter um filho, ou para a cura de um abscesso no olho, dependendo da fonte, e prometendo-o à igreja, abre aspas, permanentemente ou não, dependendo da fonte, fecha aspas, dai o seu nome. Desde pequeno, estimulado pelo cuidado dos pais, demonstrou amor pela oração, retiro e mortificação. Entre os seus 11 aos 15 anos, Francisco passou um ano no convento franciscano de São Marcos Argentano, em Cosenza. Mesmo não tendo feito profissão, seguia exemplarmente a regra de São Francisco, aumentando inclusive o seu rigor, tornando-se modelo para os frades. Depois deste tempo, pediu aos pais que o acompanhassem em várias peregrinações: Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monte Luco. Voltando a Paola, fez uma experiência eremítica numa gruta nas montanhas próximas e por 5 anos só se alimentou de frutas, ervas silvestres e água, dormindo no chão e usando uma pedra como seu travesseiro. Com o tempo, foi sendo procurado para conselhos e outros mais o seguiam no exemplo de vida, buscando abrigo nas proximidades. Assim, aos 19 anos, havia ao seu redor um grupo que seria o núcleo da futura congregação dos mínimos de São Francisco de Paula, abre aspas, Ordem dos Eremitas de São Francisco de Paula, fecha aspas. Por volta de 1453, com a devida permissão episcopal e com a ajuda de muitas pessoas, abre aspas, incluindo nobres que se voluntariavam para operários, fecha aspas, construiu um mosteiro em uma igreja. Consta que neste período fez muitos milagres, como a recuperação da saúde num caso de doença incurável. No mosteiro, estabeleceu uma normatização para os discípulos, mas para si mesmo não diminuiu as alteridades. Abre aspas, só aceitou dormir numa esteira quando idoso. Dormia o mínimo necessário. Fazia apenas uma refeição por dia, geralmente pão e água, e especialmente nas vésperas das grandes festas litúrgicas, ficava 2 dias sem comer, fecha aspas. Em 1474, o Papa Sisto IV oficializou a nova ordem, a Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis, abre aspas, o reconhecimento da regra com o nome atual da Ordem dos Mínimos é de Alexandre VI, de 1492 a 1503, fazendo de Francisco superior geral, chamado de corregedor, e com a obrigação de se lembrar de servir a todos. O lema era Charitas Claritas, abre aspas,
caridade, fecha aspas, associada à austeridade pessoal e ao apostolado na prática. Devia-se viver a quaresma perpétua, ou seja, durante o ano todo, o mesmo rigor da penitência, jejum e oração do período quaresmal, pois a caridade para com todos, Francisco inclusive fez deste ponto a relação do período quaresmal, o jejum e a oração deste período quaresmal, pois a caridade para com todos, em relação ao jejum, um quarto voto, como reparação dos excessos dos católicos durante a quaresma, e como exemplo catequético, fundou ainda 4 novas casas em Paterno, Spissa, na Sicília e em Corogliano. Embora o religioso fosse amado e respeitado também pela nobreza em geral, Frederico III, filho do rei de Nápoles e príncipe de Taranto, alegou que Francisco construíra mosteiros em seu território sem consentimento, uma desculpa para perseguir o santo por conselhos que dera a seu pai e irmãos. Enviou um capitão para prendê-lo em Paterno, mas o oficial, diante da humildade do frade, não teve coragem e, voltando ao príncipe, convenceu-o a deixar Francisco livre. A humildade de Francisco era notória e também seus milagres e o dom da profecia, e por isso o Papa Paulo II enviou um emissário para verificar esta fama em 1467, que não só a confirmou, como também aderiu à comunidade, tendo adoecido o rei da França, Luís XI, pediu ao Papa que lhe enviasse Francisco. O rei se converteu e o nomeou diretor espiritual do filho, futuro rei Carlos VIII na França. Francisco fundou novos mosteiros em 1506, como a congregação havia já se tornado cenobítica e não mais eremítica, foram fundadas a Ordem Terceira Secular e o ramo feminino com as respectivas regras. Avisado milagrosamente da sua morte, preparou-se para ela, passando 3 meses na cela, sem qualquer comunicação externa. Faleceu por causa de uma febre, com cerca de 90 anos, entre 1505 e 1508, em Tours, França. Seu corpo, ainda incorrupto, em 1562, foi queimado por calvinistas. É o padroeiro da religião da Calábria, na Itália, e da cidade de Pelotas, no Brasil. Façamos agora uma reflexão sobre a vida de São Francisco de Paula. Se a maioria de nós, católicos, não tem a vocação conventual da quaresma perpétua de São Francisco de Paula, devemos imitá-la, ao menos em espírito, fugindo da índole mundana para o qual este santo foi uma resposta na época renascentista e que atormenta igualmente os dias atuais. Mitemo-lo também nas suas devoções, que resumem os pontos principais e imutáveis da nossa fé, sendo fontes necessárias para quem de fato quer prosseguir na vida católica. O mistério da Santíssima Trindade,
a anunciação à Virgem e consequente encarnação do Verbo, a paixão de Nosso Senhor e a santíssimos nomes de Jesus e Maria. A meditação destas verdades nos leva ao sentido correto da vida e indica o que devemos nela fazer em função do nosso fim último. Te convido agora a fazermos juntos a oração de São Francisco de Paula. Coloque sua intenção e vamos lá. Minha oração. Pai Santo e Eterno, que nos amais e desejais infinitamente na vossa alegria, concedei-nos por intercessão de São Francisco de Paula, viver a humildade que convence os maus do bem e não nos permite abusar do que é santo e sagrado, ocasiões, objetos, vossa presença, também na Eucaristia e nos irmãos, de modo a não vos ofender e a edificar as almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Nossa Senhora, vossa Mãe, e nossa também. Amém. São Francisco de Paula, rogai por nós. São Francisco de Paula, intercedei junto a Jesus Cristo e a Virgem Maria por cada um de nós. São Francisco de Paula, intercedei junto a Jesus e Maria, com os anjos e os arcanjos, por cada pessoa que neste exato momento está junto comigo através desta oração e necessitando de um milagre urgente. Que assim seja. Amém.